Irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, alcance a todos com a sua graça e com a unção do Divino Espírito de Deus. Nós estamos reunidos para prestarmos ao nosso Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e a Ele, o Santo Irmão Aldo, a nossa adoração, o nosso louvor, fazer a nossa reunião, os hinos, todo o nosso trabalho para engrandecimento do Reino dos Céus, também sempre na esperança de podermos receber as bênçãos celestiais e sermos fortalecidos em tudo. Eu convido os irmãos que estão assentados para ficarem em pé. Nós vamos fazer a oração inicial. Em posição, em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai Celestial, a nossa adoração ao Senhor, ao Divino Espírito Santo e a Jesus Cristo, seu Filho amado. Aqui estamos, mais uma vez presentes, no templo da Igreja Apostólica, consagrado e abençoado, nesse lugar santo, para realizar esse trabalho de adoração ao seu nome. Esta reunião, para que, ó Deus, mais uma vez, o Senhor se manifeste entre nós, através do seu grande poder, dos teus santos, dos teus anjos, conforme o Senhor mesmo, ó Pai, tem predestinado. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Santa Avó Rosa, agradecemos a Maria Santíssima e também ao Santo Irmão Aldo por essa oportunidade que nós temos de realizar essa reunião na comunhão do Espírito Santo. Todos nós que aqui estamos reunidos e que participamos deste ato sagrado, reunindo também muitos irmãos através da internet. Uma única reunião que une o nosso espírito num só sentimento e num propósito de servir a Deus e de recebermos dele a sua bênção e a sua virtude. Por isso, ó Pai, eu te peço que juntamente com Jesus, juntamente com a Santa Mãe, Virgem Maria, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, abençoem a nossa reunião, abençoe o nosso trabalho e abençoe o nosso povo e todos os atos que serão realizados. Tenha, portanto, a validação do seu Espírito, que eles sejam validados para que eles tenham sempre um efeito no reino dos céus em favor das criaturas aqui na terra. Eu te peço que receba os nossos hinos, que receba o nosso louvor, a nossa adoração em todos os atos da nossa reunião e entregamos em tuas santas mãos para que a sua vontade seja realizada aqui entre nós. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte.
ressurgindo e os seus raios clareando, e a terra com fulgor iluminando. Dia, seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador, e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus criado. Que se passa, cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas.
grande povo, onde só havia confusão. Jesus, para cumprir sua promessa, usou de imensa compaixão, tendo na terra sua santa serva, a Santa Barbosa, feita de amor, de dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Jesus pôde então usá-la facilmente e extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, para seu domínio na igreja exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Barbosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo do trabalho do Consolador venerado. Ressurgiu finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, a honrar o Pai e todo o seu poder, o reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado.
nossa irmã Luzia Batista da Silva, residente em Pindaí, na Bahia, assim testificou em sua carta de maio de 2024. Há 2 meses passados, comecei a sentir um problema e muito esquecimento, tão forte que às vezes acontecia de chegar em um lugar e não saber onde eu estava. Minha mente falhava e eu esquecia de tudo. Isso aconteceu por diversas ocasiões. Até que um dia, em oração, pedi com muita fé aos nossos santos poderosos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que me ajudassem, me livrassem daquele problema. Então recebi o milagre. Hoje sou muito grata aos céus e aos nossos santos por esta grande bênção alcançada. Tenho 86 anos de idade, sou apostólica, frequento as reuniões na congregação de Pindaí, no estado da Bahia. Dou honras e glórias ao poder celestial com muita felicidade em minha vida. Assina Luzia Batista da Silva. E tenho também aqui um outro depoimento de fé. Assim testemunhou em sua carta de maio de 2024, a nossa irmã Antônia Verônica Flis, residente na Argentina. Há muitos anos, sofri com uma úlcera no estômago. Fiz diversos tratamentos, porém sem sucesso. No ano de 2020, pedi a Deus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que me curassem. Hoje, eu louvo a estes santos, pois não sinto mais nada. Me alimento bem. E o meu filho Lourenço sofria problemas na coluna. Andava de cadeira de rodas. Fez diversos tratamentos, porém sem sucesso. No ano de 2021, clamei aos nossos santos em favor dele. Então, os médicos descobriram o problema e fizeram uma cirurgia e ele voltou a andar normalmente. Por todas as bênçãos, agradeço a Deus, o Pai, a Jesus Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Sou batizada, frequento a Igreja Apostólica em El Soberbo Misiones, Argentina. Antônia Verônica Flis. Irmãos, aqui estão mais esses depoimentos de fé que confirmam o poder do nosso Deus exercido através da Santa Avó Rosa e também do nosso estimado irmão Aldo. E nós também agradecemos a eles, juntamente com essas irmãs. Na sequência, a orquestra vai apresentar. É o hino intitulado Confia em Nossa Avó Rosa.
pensando em encontrar uma maneira de agradar a Santa Rosa querida, que tanto me ajuda na minha vida. Canto para louvar e engrandecer teu nome, ó vó, pois sempre me amparas e nunca me deixas, não me deixas só. Hoje estou feliz cantando assim pra te louvar e exaltar, pois é chegado o momento preciso para mostrar para a humanidade toda a verdade desta igreja, para que veja a forma exata de lhe agradar. Cantando, sempre expressamos os sentimentos do coração. A música comove os sentidos que a letra desperta em todos os ouvidos. É a pura cadência que a ciência da música faz. É como a beleza da santa nobreza do santo primaz. Ó santo irmão Aldo, tu és o espelho da beleza divina que inspira a todos, conforta, ampara e ilumina. És o alento celeste, de norte a sul, de leste a oeste, cobrindo os quatro cantos terrestres, a todos aqueles que te reconhecem. Termino este hino singelo, lembrando mais belo exemplo de vida, que é ser apostólico e confiar na avó Rosa querida, no santo irmão Aldo, na Virgem Maria, no Senhor Jesus, neste caminho de luz, neste caminho de luz, neste caminho de luz. Irmãos, nós estamos nesta reunião presentes
E o nosso pensamento é fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, recebermos a sua bênção, a sua graça, sermos fortalecidos pelo seu Divino Espírito. E tudo isso acontece porque o poder de Deus se faz presente entre nós, através de santos e anjos da glória celestial. E esse poder é ativo e nós então sabemos que Ele nos fortalece, porque sentimos essa energia boa, irmãos, um ambiente sagrado. Graças a Deus nós temos a Igreja Apostólica. Graças a Deus temos aqui o tabernáculo divino, onde nós podemos estar e reunir. Como disse o apóstolo São Paulo, que nós nos assentamos nos lugares celestiais. Isto é uma glória que possuem os filhos de Deus. Nos assentamos em lugares celestiais. Então, irmão, não é pouca coisa. Não é motivo de orgulho, mas é um grande privilégio que os apostólicos têm de participar de uma reunião, irmãos, onde se manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, e num ambiente, irmãos, que é dirigido e orientado por Ele. Eu vou ler a palavra do conselho, a palavra padrão, que está em nosso boletim. O aniversário da Santa Avó Rosa e 70 anos da existência da Igreja Apostólica. Com ações de graças a Deus, o Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, comemoraremos em 10 de junho mais um aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e 70 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Pela providência divina, a Santa Avó Rosa nasceu predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus, conforme São João registrou no seu Evangelho: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador que Jesus prometeu seria o segundo Santo, com todas as virtudes e poder dele, e do Pai Celestial, e do Divino Espírito Santo, preparado por eles e por Maria Santíssima, para manifestar nos tempos da regeneração toda a obra gloriosa de Jesus. Também para ajudar os homens e mulheres de boa vontade e fé a compreenderem a pessoa do Divino Mestre, a sua doutrina, a sua personalidade divina, todas as virtudes do Senhor Jesus e o poder dele em fazer valer sobre o convertido toda a sua graça salvadora. A Santa Avó Rosa foi agraciada por Deus com os dons de revelações e de discernimento, que, aliados ao seu espírito forte, corajoso, fiel, humilde, paciente e de amor divino, devotado a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, possibilitaram que ela exercesse uma missão direcionada às criaturas boas e humildes de coração, necessitadas da graça de Deus o Pai. O Consolador viria para santificar e ensinar o povo do Senhor, para guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Assim sendo, a Santa Avó Rosa, como o outro Consolador, está executando nos tempos atuais, com Jesus, com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, toda a obra de Deus e manifestando na terra o poder glorioso do eterno Pai Celestial. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o ministério que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm exercendo com Jesus e Maria Santíssima nesta Igreja Apostólica tem como objetivo
guardar, amparar todos os fiéis, doutrinar o povo apostólico e também mostrar ao mundo toda a vontade de Deus Pai e a sua lei, que é a lei do amor, da justiça e da bondade. Todos quantos aceitarem essa lei e forem fiéis, justos, humildes e bondosos, serão grandemente felizes e abençoados. Estes santos de Deus esperam que, na data de 10 de junho, dia da comemoração do aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e da sua Santa Igreja, haja da parte de todo o povo muita alegria e um grande contentamento espiritual nos corações e lares, para que ela, Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, possam derramar chuvas de bênçãos para fortalecer a fé, a confiança, a coragem e o amor nos corações, a fim de que possam servir esta amada Igreja Apostólica e colaborar efetivamente para que ela cumpra sua missão na terra. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Ânimo forte para que a cada ano que se passa, a nossa igreja se torne mais santa e vitoriosa. Irmãos, aqui está, como sempre, essa explanação, não é? Sobre a vinda do Consolador, da promessa de Jesus e a sua função aqui na terra, revelar a vontade e a justiça divina, nesse período chamado os tempos da regeneração, onde as coisas se consertam. Aquilo que estava, irmãos, duvidoso, que estava confuso, então vem um esclarecimento, vem uma doutrina verdadeira para criar no espírito das pessoas a verdadeira fé, o verdadeiro entendimento, para que sirvam a Deus e sigam a Deus, irmãos, com sinceridade, com verdade e justiça. Ela também, a Santa Avó Rosa, no seu ministério, juntamente com o irmão Aldo e juntamente com Maria Santíssima, guarda o nosso povo, livrando dos perigos e de todos os males, como tem guardado, e nós temos notado isso através dos milagres e testemunhos que são narrados. E cada apostólico tem a sua palavra, o seu dizer, de como tem sido ajudados e abençoados por estes santos. Então, ela guarda, ela ampara todos nós, ela nos ensina, também mostra ao mundo toda a vontade de Deus e a sua lei, que é a lei do amor, da justiça e da bondade. Esta é a função da nossa Santa Avó Rosa, que se destina às pessoas humildes, mansas de coração, e que se abrem para ela, e que têm o propósito de seguir realmente a Jesus, tal qual Ele é, na sua personalidade verdadeira. Assim, então, irmãos, procede a nossa Santa Avó Rosa, procede o nosso Santo Irmão Aldo, procede esta Santa Igreja Apostólica no seu trabalho de evangelização. Irmãos, nós temos constantemente dito em nossas mensagens que esta igreja nasceu dos céus. E nós dizemos, para os céus ela voltará. E isto é uma realidade. Esta igreja apostólica, a sua origem, ela é divina. Ela procede de Deus, o nosso Pai Celestial, da própria pessoa do Pai Celestial, que sempre conduziu em sua sabedoria, irmãos, o plano de salvação das criaturas, que Ele traçou lá no passado. Para que os irmãos vejam, irmãos, a identificação da nossa igreja, nós podemos citar fatos
ocorridos no passado, em momentos que nosso Deus, o nosso Pai, resolve criar na terra ou formar um povo para Ele. E nós, para economizar tempo, nós podemos já ver o caso de Noé, né? Lá atrás. O que aconteceu? Quando Deus resolve que aquela humanidade, aquele povo, não podia seguir à frente porque estava numa corrupção desenfreada. Então Deus aparece a Noé. Noé não pediu, precisa exatamente notar isso daí, irmãos. Noé não pediu para fazer a arca. Jamais ele imaginava que um dia ele ia fazer a arca. Mas Deus apareceu para ele e falou: você vai fazer uma arca. Vai entrar nela com a sua família e as criações. Então nós notamos, irmãos, que Noé não é pela vontade dele própria, não é por iniciativa dele, mas a iniciativa é de Deus, porque Deus tinha um plano de salvação para a criatura humana. E se as coisas continuassem daquele jeito, seria impossível, com a corrupção que havia se generalizado. Depois nós temos, por exemplo, Abraão. O que aconteceu? Abraão pediu para que dele fosse formada uma nação? Nunca ele pediu. Nunca ele pediu isso. Mas num determinado momento, Deus aparece a Abraão e fala com ele: de ti eu farei uma nação. Mas Abraão já era de idade avançada, com Sara, sua esposa. Mas Deus faz um milagre. E eles têm um filho, o qual foi colocado o nome de Isaac. E através de Isaac, então, Deus começa a formar um povo apenas, irmãos, para ele. Então nós vemos a interferência. Abraão não pede, Deus aparece. Então, irmãos, a iniciativa, eu quero dizer, a iniciativa não é do homem. Não é o homem que inicia a formação de um povo. Não é a criatura humana, é Deus. Quando aquele povo já estava formado e estão no Egito, o que Deus faz? Ele prepara uma pessoa, que é Moisés. Todos conhecem a história de Moisés. Moisés, já na sua infância, foi salvo, porque no momento o faraó estava achando que aquele povo estava se multiplicando demais. Então resolveu que as criancinhas, os meninos, fossem atirados no rio. Mas a mãe de Moisés colocou ele no cesto e soltou ele na água. E ele foi salvo, irmãos, e foi criado no palácio do faraó. Mas quando chegou o tempo, ele saiu de lá. E o que aconteceu com Moisés? Vamos encurtar a história, os irmãos sabem. Quando ele estava cuidando das suas obrigações no seu trabalho, lá, em um determinado lugar, já fora, do palácio, Deus aparece a Moisés, chama Moisés. Moisés jamais pensou, irmãos, que ele seria o condutor daquele povo. Inclusive faz algumas resistências para Deus, porque ele achava que não tinha essa capacidade para tirar o povo de lá, mas Deus diz: não, você vai. Você vai tirar o povo de lá e vai conduzi-lo às terras que eu prometi. E Moisés não teve saída, ele teve que ir mesmo. Irmãos, e foi. E como os irmãos sabem, ele cumpriu um grande ministério e uma grande missão. O que acontece? A mesma coisa. É Deus agindo, não é o homem. A vontade, a iniciativa é de Deus. É de Deus, porque Deus tinha o plano de enviar o Salvador. E precisava, irmãos, daquele povo. Aquele povo, como nós sabemos, nem sempre foi fiel a Deus.
Às vezes eram fiéis e eram mais abençoados. Às vezes eles transgrediam e passavam por dificuldades. Mas mesmo passando por dificuldades, incluindo aí a sua jornada no deserto, e mesmo depois, já nas terras, irmãos, Deus sempre perdoou aquele povo, porque daquele povo ele tinha a promessa de enviar o seu filho. Ele ia nascer daquele povo. Então ele perdoava, ele veio trazendo com paciência, até que foi possível, irmãos, ele encontrar a pessoa certa, né? Na pessoa de Maria Santíssima, aquela mocinha, a família dela, isto é, os pais dela, Joaquim e Ana, e também São José, que estava próximo. Então achou ali um ambiente humano, um espaço apropriado. Ela era digna, então, irmãos, o anjo aparece para ela. Ela nunca pediu para ser a mãe de Jesus. Ela nunca imaginou isso, irmãos. Qual foi a iniciativa? Irmãos, a iniciativa foi Deus. Foi Deus que enviou o seu anjo, que apareceu a Maria Santíssima e disse para ela que seria a mãe do Filho de Deus. E ela então aceitou, porque tinha essa dignidade e esse mérito, e cumpriu o seu ministério com muito esmero e justiça e amor e dedicação, e deu conta, irmãos, da sua missão. Jesus cumpriu o seu ministério. Ele escolheu os apóstolos. Nenhum pediu para ser apóstolo. Nenhum pediu, mas ele escolheu um a um. Mesmo depois o apóstolo São Paulo não pediu para ser apóstolo. Quando Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco, ele estava com outros pensamentos, mas era um homem bom, um homem sincero, um homem preparado. E Jesus o escolheu para o Evangelho. Então, irmãos, vejam que toda a escolha que procede de Deus para atuar sobre um povo, essa escolha quem faz é Deus no momento que Deus quer, sem intervenção de ideias humanas. Deus nunca dependeu de ideias humanas para o exercício, irmãos, e a execução dos seus planos na terra, na obra de salvação que ele implantou. E Jesus mesmo disse para os seus discípulos: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos envio, né, para pregar como apóstolos, e vos envio para pregar e para produzir frutos, e o vosso fruto permaneça. Então ele mesmo dá testemunha dessa realidade. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, aqueles apóstolos, todos, eles foram escolhidos por Jesus com a inspiração do Pai, porque em tudo Jesus, ele cumpria a vontade do Pai, como cumpre até hoje. Jesus é fiel ao Pai Celestial, apesar da sua igualdade com o Pai. Mas o Pai é o Pai e ele é o Filho. Deus é o Criador e ele é a criatura. Então ele é fiel ao Pai, o Pai Celestial. Então tudo o que Jesus fez foi em obediência ao Pai, conforme o nosso Deus havia então lhe ordenado e orientado, e nos momentos apropriados, irmãos. Quando os apóstolos formam a igreja, irmãos, aquela igreja formada pelos apóstolos, não foi da vontade deles, pessoalmente, não foi eles que inventaram, criaram a igreja apostólica primitiva, mas Jesus havia orientado que eles fizessem o seu trabalho e cumprissem a missão de evangelização, e eles cumpriram, irmãos, mostrando mais uma vez que o que prevalecia, irmãos, era a vontade de Deus, a vontade de Deus no momento certo. Então, eles formaram a igreja apostólica, e Jesus, então, até orientou a São Pedro que ele, então, tomasse conta da igreja, conforme todos nós sabemos, e isso já tem sido também divulgado muitas vezes. Irmãos, e agora?
Jesus prometeu o Consolador. O Consolador viria. Jesus prometeu que o Pai, eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, havia uma promessa pendente. Mas para que Deus enviasse o Consolador, Ele precisava, como sempre precisou, do apoio humano. Do apoio humano. Então, de pessoas, irmãos, que lhe dessem suporte. E como eu ainda disse ontem, por algumas vezes ele experimentou alguém, irmãos. Então ele precisava escolher uma igreja. Uma igreja. Irmãos, porque o Consolador tinha que vir para uma igreja. Então, achou alguma coisa. Então começou a preparar alguém ali para ser o Consolador. Mas a pessoa escolhida, irmãos, que estava sendo preparada, não conseguiu. Não conseguiu chegar, não venceu da forma que tinha que vencer. Pelo contrário, foram vencidas pelo pecado. E é citado, irmãos, na nossa doutrina, segundo as revelações de Jesus, dada a nossa Santa Avó Rosa, que as 3 coisas principais que venceram eles foram orgulho, interesse material e pecado moral. Aí, então, não foram para frente. O inimigo venceu eles. E na pessoa deles, o plano de Deus falhou e esperou outras oportunidades. Então, irmãos, de repente, nós vamos chegando mais próximo, inicia-se aqui, próximo, um trabalho religioso. Pessoas haviam se reunido não com a intenção, irmãos, de formar uma igreja, assim como é a Igreja Apostólica, mas tinha uma sinceridade, porque percebiam que havia falhas no meio religioso. Então eles queriam uma igreja onde fosse ensinada a verdade, e tinha isso dentro deles, e eram pessoas sinceras nisso. E como Jesus, com o Pai, tudo já tinha organizado, a Santa Avó Rosa já nascera predestinada e ela estava aqui por perto também. Então foi quando Deus, usando esse suporte, não era uma igreja, era apenas um movimento religioso, irmãos. E o que eles pregavam não é o que nós pregamos hoje, porque seguiam os mesmos princípios de ensinamento, já que não tinham entendimento, como outros não tinham entendimento, eles também não tinham. Então, só tinha aquela vontade, irmãos, de falar a verdade para o povo. Então, o que acontece? Tudo pela ordem do Pai. Então, Jesus aparece para Santa Avó Rosa, junta ela aos outros 2, e com aquele pouco de pessoas reunidos, Jesus aparece para Santa Avó Rosa. Ela não orou pedindo que Jesus aparecesse para ela. A mesma situação. Os outros 2 não pediram isso também. Foi uma resolução do Pai, usando a Jesus, que apareceu para Santa Avó Rosa, irmãos. Deu a elas alguns esclarecimentos, exigiu algumas coisas, conforme já tem sido explicado, e eu não tenho tempo para refrisar tudo, irmãos. E ela prometeu que serviria a eles, ficaria fiel. E ele disse, eu vou dirigir essa igreja. Então, essa será a minha igreja. Então, aonde que nasceu a Igreja Apostólica? Ela nasceu pela vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Na mesma situação, não foi pela vontade humana. Não foi o homem que disse, eu vou fazer uma igreja para Deus. Eu vou criar uma denominação, eu tenho conhecimento, eu estudei. Eu posso fazer uma igreja. Eu vou juntar muita gente. Eu vou pregar o Evangelho de Jesus, tem a Bíblia. Eu tenho as cartas na mão.
E eu estudei bastante, agora eu posso criar uma igreja. Não, aqui não. Aqui não aconteceu assim, ninguém pediu. Ninguém pediu nada, não. Então foi a interferência divina. Irmãos, e para ir mais um pouquinho para frente, o irmão Aldo pediu para ser o sucessor de Santa Avó Rosa? Ele pediu para ser o profeta? Ele pediu para ser o santo que ele é? Ele não pediu também não. O irmão Aldo não pediu. Nunca ele imaginou em exercer o cargo que ele exerceu. E quando a Santa Avó Rosa o convidou, ele apenas confirmou que ele faria tudo o que ela precisasse. E ele não sabia o que ela estava falando e aceitou a si mesmo. Depois ele tomou conhecimento e assumiu e cumpriu o seu ministério durante 44 anos à frente da Igreja Apostólica. E hoje aqui está a igreja. Irmãos, ele foi para os céus, então foi preciso criar um conselho. Foi preciso. Administrativo, porque a igreja tem que ser administrada. Então foi criado um conselho de acordo com as normas legais, mas a igreja já estava constituída. É só tocar a igreja para frente. É só manter os ensinamentos. É só manter a vontade de Deus, a doutrina, a disciplina, as ordens. Por isso, irmãos, eu digo, isto é a justificativa que nós dizemos. Essa igreja tem a sua origem divina. Esta igreja nasceu dos céus. Ela segue o mesmo rito, irmãos, que aconteceu no passado, com os demais santos, com os demais momentos. Porque o que é de Deus é criado por Deus, não é criado pelo homem. Deus criou o homem, mas os planos de Deus, irmãos, e um plano tão importante e tão complexo que é o plano da salvação, irmãos, só podia mesmo, na verdade, ser administrado por Ele, porque homem nenhum teria capacidade de elaborar este plano e nem teria capacidade de vencer o inimigo das trevas, irmão, porque o homem não tem essa competência. Deus, através da sua sabedoria, através do seu poder e através dos seus dons concedidos ao ser humano, desde lá de trás, Ele veio trazendo tudo, irmãos, até chegar nesse ponto. E agora está em nossas mãos a Igreja Apostólica, dela fazemos parte, irmãos, e nós temos a responsabilidade de levar para frente. Eu vou ler a outra parte. O valor da doutrina e da disciplina para a santificação do Espírito. Segue na íntegra, mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em nosso boletim. Prezados irmãos, a vitória que a Igreja Apostólica vem alcançando na sua consagração, na santificação e no bom testemunho que vem dando a todas as pessoas de bem, devemos a nossa doutrina e disciplina que a Santa Avó Rosa implantou em nosso meio. Todo apostólico deve dar muito valor à sua igreja, à doutrina, à disciplina, aos nossos hinos, pois muitas pessoas que não são apostólicas estão valorizando o trabalho que a nossa igreja vem realizando, reunindo a mocidade e mantendo-a ocupada com as coisas da igreja, principalmente com o trabalho do coral e da música, evitando que sigam caminhos errados e pecaminosos, educando-os no bom caminho para que sejam muito bem-sucedidos na sua vida. Essas pessoas admiram nossos hinos e o trabalho do coro. Portanto, esse testemunho que eles dão sobre a nossa obra é um meio de divulgar a nossa igreja e o nosso trabalho. É por esse motivo que todos nós devemos dar muito valor à igreja, à doutrina e à disciplina. Os coristas e músicos, regentes, devem a cada dia se aperfeiçoar no trabalho do coro e principalmente da música sacra.
A música sacra é uma música que inspira a religiosidade, a consagração, a meditação. É suave, é profunda, mexe com o espírito e leva a pessoa a se aproximar de Deus e dos seus santos, e faz o apostólico meditar nas letras dos nossos hinos, que são a base da nossa doutrina. A música sacra não tem a marcação de ritmo, ela é totalmente diferente da música profana. E eu, o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa queremos hinos sacros, pois é esse tipo de música que leva a pessoa à inspiração nas coisas e que santifica o espírito e leva à meditação. Portanto, a nossa doutrina é uma fonte para a inspiração e santificação do espírito, como sempre tenho lhes ensinado. A nossa doutrina é inspirada por Deus e pelo Consolador, e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o apostólico seja bem provido e preparado para todas as boas obras. Quem tem a nossa doutrina e a disciplina no coração tem um espírito forte e é sempre vitorioso, vence as lutas, não perde a fé e nem se desvia desse santo caminho. Portanto, aconselho a todos os nossos irmãos e irmãs, jovens apostólicos, que dê muito valor à riqueza que vocês possuem, que é a igreja, sua doutrina, sua disciplina, pois é o escudo e a fortaleza contra todos os ataques do mal. Que a Santa Vó Rosa, com Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e todos os santos dos céus os ajude a confiar nos meus ensinos e nos meus conselhos, pois é para o vosso bem e salvação do seu espírito. Então temos aqui este conselho também da administração da igreja, né? E esse incentivo, apelando a todos que dê valor àquilo que nós temos, né? Como eu disse lá no início, se nós recebemos o direito de nos assentarmos em lugares celestiais, por que desprezar? Irmãos, se há um ministério, se há um meio de servir, por que não servir convenientemente? Se Jesus ensinou uma boa maneira de viver, um trajo decente, e nele expressa a vontade de Deus, por que desobedecer a Jesus? Irmãos, por que desobedecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo? Não faz sentido. Irmãos, a Santa Vó Rosa, ela quer que todos deem valor ao trabalho que foi feito, que começou tão lá atrás, irmãos, que Deus vem lutando para conseguir isso. Agora Ele tem a sua igreja, seu tabernáculo aqui, irmãos, que cada um saiba valorizar e conservar, porque tudo depende de conservação. Se não houver conservação, irmãos, se deteriora, se acaba, se destrói. As boas maneiras, os bons costumes, tudo se acaba, se não houver conservação. Então, cabe ao povo apostólico, a todos nós, zelar disso daqui, da igreja, irmãos, na sua manutenção e no cumprimento dos deveres, da doutrina e da disciplina, sabendo, irmãos, que pessoas que começou aqui na igreja no passado, que já estão nos céus, nos deixaram um exemplo, trouxeram a igreja até um ponto para nós. Temos mais uma leva de pessoas, já com uma certa idade, para ir a qualquer momento que Deus quiser. E vai ficando uma outra camada, irmãos, para continuar a obra da igreja. E cada parte tem a sua responsabilidade de levar à frente, até o fim, quando Deus, então, resolver encerrar tudo. Por isso, irmãos, vamos conservar a igreja, vamos conservar a doutrina, vamos conservar a disciplina. Nada de negligenciar, nada de querer ser, assim, uma pessoa corajosa para fazer coisa errada. Isso não dá certo. A pessoa acaba se dando mal, irmãos, perde a fé, perde a consagração,
perde o ânimo e é perigoso sair da igreja. E como o irmão Aldo uma vez disse, tem pessoa que vai brincando, vai indo, depois não acha o caminho de volta. Eu conheço uma pessoa que era apostólica, saiu da igreja e depois foi lá viver os costumes, né? Traje e tudo. E depois ela falou para os parentes, olha, eu tinha tanta vontade de ir para a igreja, de voltar para a igreja, mas eu não consigo mais entrar dentro daquela saia que eu usava. Eu não consigo mais. Aí é que está, ficou presa. Então, irmãos, essas coisas acontecem. Então, cuidado para não perder aquilo que a Santa Ave Rosa deu ao seu espírito, que é a convicção, a certeza, a fidelidade, a humildade para aceitar a palavra dela e os seus ensinamentos. Isso é um tesouro para a sua vida que lhes garante, irmãos, a sua própria vitória. Cuide por si mesmo, irmãos. E a Santa Ave Rosa cuida por todos. Que a Santa Ave Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoem. Nós temos mais um hino a ser apresentado pelo coral. O nome do hino, A Luta Vem, Mas Eu Venço. Vem me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico. E a minha arma é a oração, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser e assim fazendo, caminhando eu vou pro céu, e vigiando e orando todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando e orando todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta, meu Senhor, meu pastor, meu profeta. Meu Senhor. Amém. Gratidão a todos os irmãos, que a Santa Avó Rosa os abençoe e os recompense, assim como aqueles que nos acompanharam pela internet. Todos os nossos irmãos são muito importantes aqui na reunião e todos nós juntos fizemos essa reunião e todos nós temos os nossos méritos. Então, irmãos, a nossa gratidão é geral a todos, de acordo também com a sua atividade. Nós vamos encerrar a reunião. Eu convido para que fiquem em pé, fazermos a nossa oração final.
Eu vou orar. Em sentido, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, Espírito Consolador e o nosso Santo Pastor, santos vencedores, profetas, profetiza, que se manifestou nessa igreja pela orientação de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Igreja apostólica com sua origem divina, formada pelo Pai e ensinada, instruída pelo seu Espírito e pela própria pessoa de Jesus, que nos trouxe este conhecimento da fé, nos santos e Maria Santíssima, na doutrina, nos ensinou também a existência dos dois reinos e o perigo do reino das trevas, enfim, tantas coisas nós aprendemos nessa igreja, porque Jesus nos ensinou, usando para isso a nossa Santa Avó Rosa. Temos a igreja apostólica, o tabernáculo de Deus entre nós, do qual participamos e nos assentamos nesse ambiente celestial. A nossa gratidão ao Pai pelo seu trabalho, pelo cumprimento do seu projeto. E agora então, eu te peço, ó Deus, que através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, continue a operar o seu trabalho para a sua conclusão, quando o Senhor quiser. Abençoe o nosso povo, que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo e Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor sempre abençoe o nosso povo, proteja, livra do mal. Aqui na terra, tantos perigos, tantas coisas inconvenientes, tantos acontecimentos macabros. Abençoe teu povo, proteja, livra-os do perigo, livra-os do mal, afaste o poder do mal, que eles não tenham nenhuma influência sobre os teus filhos. E abençoa os que sofrem. Abençoa em primeiro lugar o povo apostólico que te serve e que te ajudam e que lutam pelo reino dos céus, atendendo as suas orações, os seus pedidos, curando as suas enfermidades, as suas doenças, dando paz e consolo a todos, dirigindo a vida de cada um, ajudando em tudo no seu viver. Abençoe também aqueles que não são apostólicos e que estão sofrendo as consequências desagradáveis que acabou culminando no mundo. A gente não sabe por que direito, por isso é melhor não dizer nada. Mas o que está acontecendo, que estão sofrendo muito. Eu te peço, ó Deus, que tenhas misericórdia dessas criaturas, os humildes e mansos de coração, aqueles que não guardam ódio e rancor, mas acreditam em Deus, acreditam em Jesus e são bons de coração, são solidários, também estão dispostos para ajudar outras pessoas. Abençoa-os, ajuda-os. E eu te peço, Deus, que a tua vontade seja consumada, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um, de cada pessoa que está sofrendo aqui no mundo e muito principalmente aqui no nosso país, mas em qualquer parte. Abençoe o nosso povo, aqueles que só ouvem o programa Hora Milagrosa, aqueles que nos acompanham através da internet, que está acompanhando-nos nessa reunião. Abençoa-os, que os teus anjos estejam também ao lado deles e leve paz, leve saúde e felicidade. E esses que têm os seus nomes foram colocados aqui na caixa de pedidos de oração. O Senhor Deus, juntamente com Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, conhece esses pedidos, já tomaram conhecimento. Eu peço que abençoe essas criaturas, dando saúde, dando paz, ajudando na solução de problemas, conforme o pedido que eles fazem, desde que sejam de justiça. Santa Avó Rosa, a senhora sabe agir, o irmão Aldo sabe agir, com toda a sabedoria que receberam do nosso Pai. Agora, irmãos, recebam essa bênção que lhes é concedida pelo Pai, o nosso Deus eterno, por Jesus Cristo nosso Senhor, pela nossa Mãe Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e essa bênção seja sempre presente na sua vida, hoje
e na eternidade. Amém.